Olá a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Bom domingo, bom feriado, estão curtindo bastante aí? Que bom! Mas por aqui vocês veem que a gente não tem feriado não. As Neurolives estão sempre presentes, especialmente quando a semana foi muito corrida e a gente tem que fazer uma Neurolive de domingo para compensar, uma Neurolive boa, não é verdade? Que bom, gente, que bom! Sejam bem-vindos a mais uma Neurolive, mais uma live para você com conhecimentos relacionados à aprendizagem, comportamento e desenvolvimento infantil. E hoje, domingo, 9 horas, como vocês já sabem, quem já está acostumado a nos acompanhar, hoje, como todo domingo, nós vamos falar de algum assunto relacionado ao autismo. Legal, né? E o assunto de hoje eu acho que é um assunto muito importante. Eu já vou falar sobre ele já já. Um outro ponto muito importante que eu quero levantar é que você que está chegando aqui pela primeira vez, vendo a nossa Neurolive pela primeira vez, saiba que as nossas lives ocorrem sempre nas terças, quintas e domingo, às 9 horas da noite. Na terça e quinta, temas gerais de comportamento, aprendizagem e desenvolvimento. De domingo, temas específicos relacionados a autismo. E eu sei que muita gente, mães de meus pacientes, colegas que trabalham comigo na área médica e não médica, muitas pessoas que nos conhecem por outros caminhos da internet ou de congressos, ficam esperando o domingo às 9 horas para ouvir falar assuntos relacionados ao autismo. E eu acho muito importante. Vocês sabem muito bem que depois da era da inclusão, a gente tem que realmente fazer um trabalho concreto de incluir crianças com problemas de desenvolvimento e, especialmente, problemas relacionados ao autismo. Não é verdade? Bom, quem perdeu as nossas lives anteriores sabem que podem contar em revê-las lá na nossa fanpage, a fanpage da Neurosaber. Lá tem todas as lives disponíveis. Podem ir lá. A gente já vem fazendo live há mais de 2 meses. Eu acredito que tenha mais de 30 lives lá que já estão reservadas, estão lá presentes para vocês. E quem não acompanhou as lives anteriores, vão lá. Compartilhem também, curtam, encaminhem para professores, pais de crianças com dificuldades, pais de crianças que precisam dessas informações. Compartilhe essas lives com gestores de educação, gestores de saúde, enfim, todas as pessoas que precisam ter esse conhecimento para fazer um trabalho bem feito. Não só de identificação, mas também de intervenção dessas crianças. Quantas pessoas já temos, Elô? 84. Opa, 84 pessoas, que bom! Eu gostaria muito que vocês convidassem outras pessoas para participar da nossa Neurolive hoje. Vamos lá, compartilhe, chame seus amigos, faça-os virem para cá, o assunto é interessante. Especialmente para as escolas, hein? Nós vamos falar de autismo e aprendizagem em matemática. Como fazer as duas coisas funcionarem? Como fazer a criança portadora de autismo conseguir aprender matemática? Quais são os primeiros passos? Hoje eu vou falar de 7 dicas para vocês. 7 dicas que vão ajudar você no seu cotidiano em casa, vão ajudar você, professor, na escola a conduzir e ajudar essa criança a se apropriar da aprendizagem da matemática. Vai ajudar e muito psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, profissionais que porventura têm que abordar esse assunto ou têm que estar conduzindo esse assunto dentro dos ambientes dos consultórios ou dos ambientes escolares. Não é verdade? Quantas pessoas vocês conhecem que precisam desse conhecimento? Dá um joia, faz um coraçãozinho. Autismo e matemática. Vocês acham que aprender esse tipo de assunto é interessante ou não? Eu gostaria de saber sua opinião. Mas antes, Heloísa, vai falando quem está aí, para a gente poder dar um alô, poder cumprimentar. Tem a Fernanda Castro. Fernanda Castro. Oi, Fernanda. Que ela mora nos Estados Unidos, tem um filho autista de 3 que anos. Bom, Fernanda. Acho que essas dicas vão te ajudar aí. Vamos lá. Tem a Luana Basso. Não posso esquecer. Luana, um abraço. Ó. Marinalda de Tocantins. Oi, Marinalda. Espero que você esteja aqui hoje. Marinalda, você pediu para mandar um abraço? Estou mandando. Você é a nossa fiel seguidora das Neurolives e tão assídua nas nossas lives e que coloca em prática tantas coisas que a gente põe por aqui, né?
Espero que você continue aproveitando as informações, Marinalda, e leve aí para Tocantins, que eu sei que precisa. Em todos os lugares a gente precisa dessas informações. Tem a Ana Paula Souza, que me deu boa noite. Boa noite, Olá, Ana Paula. Ana Paula. A Heloísa hoje está comigo aqui. A Luciana não está, ela está em curso e eu estou aproveitando esse momento de trazer a Heloísa aqui para me dar esse apoio. Quem mais, Elo? Tem a Dai Vieira, Maria Mota, que também me deu boa noite. Maria Boa Mota. noite, querida. Maria está sempre com a gente também. Tem a Leila, que é de Recife, Pernambuco. Olá, Leila, tudo bem? Olá, Recife, um abraço para todos de Recife. Eu estou com alguns convites aí para Recife, hein? A gente talvez se encontre em breve aí. Um abraço. Tem a Rose, que é de São Paulo. Carolina Araújo, que é... Eu não sei onde ela é, mas enfim. Que bom. Carolina Araújo, seja da onde você for, que a Heloísa não sabe de onde você é. Desculpa. Um grande abraço, tá? E... Alguma pergunta aí já, Eló? Não. Não, né? Então tá bom. Quantas pessoas, Eló? Ai, calma aí. Peraí, que tem uma... Acho que hoje nós estamos no feriado. Peraí. Tem muita gente que não está podendo acompanhar nossas lives. De repente tá passeando, tá descansando. Pai, rapidão. Oi, boa noite. Eu sou a Fernanda, moro nos Estados Unidos e tenho um filho autista de 3 anos e meio. Ele ainda não fala nada e ele tem um tratamento... Ele tem tratamento, está em escola para criança especial. O que mais eu posso fazer para estimular a fala dele? Ele grita muito e faz muitos barulhos diferentes. Ele faz bababá, sei lá. O que precisa acontecer em primeiro lugar é adquirir a fala básica, né? É a consciência fonológica, trabalhar sons, né? Ele tem que adquirir a consciência dos sons das letras. E trabalhar isso tudo aplicada a vocabulário direcionado à atividade social. Então tem que levar ele para determinados lugares e trabalhar vocabulário naqueles lugares. E automaticamente trabalhar sons de letras para poder dar base para ele, para daqui a pouco ele vir não só falar, mas aplicar isso em atividades ligadas a palavras, leitura, escrita, mais lá na frente. Tá bom, Fernanda? Essa é a dica que eu estou te deixando. Bom, quantas pessoas temos, Elô? Só para a gente já ver se já podemos começar? 160. Perfeito. Então, 160 pessoas. Vamos começar então? Vamos falar então de autismo e aprendizagem da matemática. Muito bem. Nos últimos anos, o que tem se feito mais para crianças com autismo tem sido direcionado mais para o seu comportamento, para os seus problemas de comunicação social e para as suas atitudes repetitivas, aquelas atitudes em que a criança entra naquele estado de restrição de atividade. E trabalhar em cima da interação social, não é mesmo? O que mais tem se falado, o que mais tem se divulgado em relação à intervenção com crianças autistas é direcionado para os 3 sintomas principais do autismo: interação social, comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Muito tem se falado nos últimos 10 anos, não só disso, mas de como o autista aprende, como que o autista vai adquirir habilidades acadêmicas, como que ele vai conseguir se apropriar da leitura, escrita e da matemática. E lógico que a live de hoje não podia deixar de abordar esse assunto tão importante. Nós vamos falar inclusive disso. Como ensinar matemática para crianças com autismo, ou como criar condições para que a criança com autismo aprenda matemática. Acho que esse é o título mais interessante. E eu trouxe para vocês aqui 7 dicas. E já vou adiantar uma coisa, eu vou dar um presente para vocês depois da live. Pois não? Falaram que tá travando muito. Tá travando muito? Você tá com a internet ligada, não? Não. Não? Ué, estamos com a nossa internet a todo vapor aqui, eu já desliguei meu aparelho, desliguei tudo. Tá, será que é o do Maurício lá que tá ligado, hein? Não. Pode ser. Dá uma olhada lá, Heloísa. Vai lá ver. Vê lá. A Elo foi dar uma olhadinha, porque às vezes o que acaba travando é algum outro aparelho aqui utilizando a mesma internet. Tá travando de todo mundo aí? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo com nitidez? Bom, se estiverem tendo dificuldade para ouvir, olha as 7 dicas aqui e eu já dou uma sugestão. Lápis e papel na mão, como sempre eu falo. Então vamos colocar, dá para vocês visualizarem muito bem, eu já vi que está bem nítido hoje, né? Fora quem está sofrendo com alguns travamentos. Veja aí na sua casa também se o seu Wi-Fi não tem alguma outra pessoa usando o mesmo Wi-Fi, tá? Tem que todo mundo em casa desligar os Wi-Fis, tá? Não, ninguém pode entrar no seu Wi-Fi que você está utilizando para estar aqui nesse momento com a gente nessa live, tá bom? Dá para ver melhor agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. O do Maurício, Ah. mas eu não sei a senha dele. Não, tira, põe em modo avião.
Entendi. Então desliga o aparelho. Não? Bom. Ok, vamos então continuar. Tá travando muito aí, gente? Vamos ver? Vamos ver? Muito bem, então vamos lá. Vocês estão me vendo bem? Pode ser que não estejam me ouvindo bem, mas estão me vendo bem? Coloque aí quem está me vendo bem e não está me ouvindo bem, ou vice-versa. Coloquem aí agora, vamos lá. Eu acho o assunto muito importante, vale a pena a gente esperar para definir isso. Conseguiu, Elô? Não, mas não tá dando pra não. Como que Tá não? tranquilo, tá tranquilo. É, melhorou? Melhorou. Tá, então vamos lá. Então, 7 dicas. Pegaram o papel? Pegaram caneta ou lápis? Eu quero vocês anotando porque são 7 dicas. Dá para visualizar aqui muito bem. Então, primeiro, eu tenho que, antes de iniciar qualquer processo de aprendizagem com uma criança com autismo, primeiro eu tenho que avaliar as características da criança com autismo. Então, quais são as suas maiores restrições, suas maiores dificuldades? E o contrário também. O que ela já tem de positivo em relação ao processo de habilidade matemática? Tem autistas que já conhecem números precocemente, já sabem fazer contas inclusive de divisão, multiplicação, já têm noção de aritmética. Alguns autistas têm obsessão, inclusive, por problemas enunciados e qualquer atividade que envolva matemática. Mas tem autistas que estão lá com 7, 8 anos e não sabem o que é um número, não sabem o que é uma operação matemática, não sabem o que é um algoritmo matemático, uma operação aritmética, não sabem o que é mais, menos, divisão, multiplicação, não tem noção de proporção, de partes, de todo. Então, é necessário, em primeiro lugar, ver em que ponto está essa criança. Tem que fazer uma boa avaliação psicopedagógica e ver em que ponto ela está em relação à aprendizagem da matemática. Segundo, conhecer os comportamentos que são muito difíceis, né? Tem crianças com autismo que não gostam de ambiente fechado, não gostam de cores aberrantes. Tem criança com autismo que gosta de cores, que tem obsessão por alguns objetos ou por alguns assuntos. Então você vai utilizar estes caminhos para chegar até a aprendizagem da matemática, tá bom? Então, primeiro ponto, conhecer as características da criança. Segundo ponto, usar sempre a estimulação visual. Por quê? Os autistas, na sua enorme maioria, ou se não todos eles, aprendem melhor por caminhos visuais. Por quê? Porque são caminhos menos abstratos. Quando eu uso a audição, quando eu uso caminhos de mais auditivos, esses caminhos são mais abstratos. A criança depende de mais engajamento para entender sons, para poder processar informações. Já quando eu uso estimulação mais visual, eu uso uma estimulação mais concreta, mais direta. Eu não preciso fazer tantas associações, porque crianças com autismo têm muita dificuldade de fazer associações, de pensar de forma abstrata. Terceiro, o ensinamento deve sempre partir de pequenos passos. O ensinamento deve sempre partir de pequenos passos. Então não espere que a criança com autismo vá aprender logo de cara com associações de operações, por exemplo. Que ela vá aprender na observação sistemática de atividades matemáticas conceitos de cara. Não, ela não vai conseguir. Você vai ter que primeiro ensinar passo a passo. Ela tem que conhecer o número, saber o que isso representa em termos quantitativos e qualitativos, qual a relação desse número com figuras, relação desse número com quantidade, com volume. Ela não tem essa noção. Então ela precisa, em primeiro lugar, aprender em pequenos passos. Quarto, ambientes especiais. Então ela tem que estar num ambiente especial, sem muito estímulo, sem muitas coisas para tirar a atenção dela, sem muitos barulhos, ou seja, locais que sejam mais aprazíveis para uma criança com autismo, onde ela pode se concentrar de forma mais inteira àquilo que você quer ensinar. Lembre que criança com autismo gosta de rotina, gosta de repetição e de regra. Então, desde cara, esses ambientes especiais devem ser ambientes sempre previsíveis, com poucas modificações de rotina e com poucas situações inesperadas de mudança.
Tem que ser tudo muito previsível. Vamos lá, Elô. O que fazer quando o autista deixa de prestar atenção na atividade e se volta para a sua estereotipia? Muito bem. Olha que coisa difícil, não é? Ele se volta para a sua estereotipia muitas vezes porque a forma com que você está apresentando a atividade, ela não está seguindo esses caminhos. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem que ver se essa criança é muito agitada, hiperativa, inquieta. Então, se ela for extremamente agitada, medicações podem ajudar a melhorar essa estereotipia. Terceiro, se for um ambiente muito carregado de estímulos, que leve a incômodos visuais, incômodos auditivos, incômodos táteis, ela vai ficar mais estereotipada, ela vai fazer mais atividades estereotipadas. Então tem que cuidar de tudo isso para que ela tenha direcionamento e concentração para aquilo que você quer utilizar. E quarto ponto, procure usar no seu método aquilo que a criança adora. Todo autista tem uma preferência. Todo autista tem um comportamento mais voltado e prazeroso para um determinado assunto, para um determinado objeto, para um determinado personagem. Utilize isso como uma forma de fazê-lo entender a sua matéria, tá bom? Quinta dica, apresentar partes do que você quer ensinar e não o todo já pronto. Então, uma criança com autismo tem muita dificuldade de entender, por exemplo, o que é mais, o que é menos, o que é maior, o que é menor. E você não consegue fazer um trabalho comparativo global para ela entender isso. Então você tem que usar atividades e materiais concretos. Inclusive, se ela tiver um desenvolvimento muito grande para tecnologias, né? Tecnologias no iPad, no computador, utilize programas que estimulem a criança com autismo a aprender, porque esses programas buscam caminhos por meio de partes. Então não adianta você ensinar ela por meio de processos associativos, por abstração, por fazer comparações complexas, não vai dar certo. Você vai ter que trabalhar primeiramente a parte do que você quer ensinar. Cada parte tem que ser ensinada separadamente até que ela consiga fazer as colagens e aí começar a entender o todo. E isso pode ser que nem venha acontecer. Talvez ela venha aprender só por partes e ela vai conseguir entender somente por partes. Aí vai de cada caso. Sexta dica, aprendizagem sem erro. O que é aprendizagem sem erro? É mostrar o processo de uma forma óbvia, de uma forma sempre voltada para o correto. Porque a gente sempre aprendeu, segundo os termos piagetianos, que a criança aprende melhor errando, não é verdade? Ela comete o erro, corrige e nessa correção ela aprende. Ela passa a memorizar a estratégia correta em detrimento da estratégia errada que ela abandonou. No autismo não funciona assim. Eles aprendem melhor por métodos óbvios, diretos, sem que exista erro. Porque o erro requer um controle inibitório, uma forma de parar e analisar abstraindo. E a criança com autismo não abstrai adequadamente, ela não vê sentido no erro. Ela pode simplesmente repudiar, simplesmente porque estava errado e você disse que estava errado, ela simplesmente esquece aquilo porque ela tem dificuldade de associar aprendizagem, associar o erro a um futuro acerto, tá? Então você tem que sempre apresentar a aprendizagem de uma forma direta, toda ela correta e de uma forma sistemática e rotineira, sem ficar fazendo associações ou erros para que ela perceba o acerto por meio do erro. Isso é muito difícil. E por último, ensinar sempre baseado no concreto, usando sempre mecanismos óbvios. Então se você vai ensinar o 2 mais 2, não comece pelo número. Comece pela quantidade de quadradinhos. 2 quadradinhos com 2 quadradinhos dá 4 quadradinhos. Esse é só um exemplo simples para passar para vocês. Sempre direcionando a aprendizagem pelo concreto. Tá bom? Heloísa, alguma pergunta? Calma aí. Não podemos utilizar a teoria construtivista? Quais você sugere? Então, a teoria construtivista, para o autismo, ela é complicada. Por quê? Porque ela já parte do todo para a parte, né? Ela sai do todo, ela induz a criança a aprender por caminhos globais. Então, por caminhos de associação e de hipótese.
E o autista tem dificuldade de compreender o sistema que envolva hipóteses, tá? A hipótese requer abstração, requer um certo grau de analisar uma coisa e outra e fazer uma inter-relação. E isso, para quem tem autismo, é mais difícil. Não quer dizer que alguns autistas não venham aprender por processos construtivistas, tá? Sempre, gente, em toda regra tem a sua exceção, e a quantidade de crianças com autismo com uma heterogeneidade clínica e pedagógica é tão grande que muitas vezes tem crianças que conseguem sim, mas via de regra não é o caminho mais adequado, tá? Então isso é muito importante saber. Outra pergunta, Elô? Qual a sua opinião referente ao trabalho de integração sensorial com autistas? Fundamental o trabalho de integração sensorial. Lembrem que o autista tem distúrbio de processamento sensorial. O que é isso? Eles têm a grande maioria dos autistas apresentam uma desordem na capacidade de organizar percepções. Então, por exemplo, ele muitas vezes enxerga uma coisa de uma forma distorcida quando comparada com alguém que não é autista. Uns autistas ouvem melhor determinados sons e outros sons que eles deveriam ouvir com harmonia ouvem de uma forma muito, muito, muito ruim, a ponto de ter medo e não conseguir perceber direito aquele som. Então, trabalhar a integração sensorial é fundamental, especialmente se nas características daquela criança que eu estou avaliando, se existe de uma forma gritante ou explícita uma desordem de processamento sensorial nessas crianças. Então é necessário trabalhar individualmente esse processo e orientar a escola a fazer estimulações sensoriais tranquilas, com calma, e ajudar essa criança a ter prazer sensorial de ficar naquele ambiente. Ô pai, manda um abraço para Ana Clara Zulin, por favor. Ô Ana Clara Zulin, tudo bem? Amiga da minha filha da escola, que bom, Ana Clara. É bom você começar já a se interessar por esses assuntos, hein? Tô gostando de ver. Ela um abraço. pai. Ah, muito bem. Então, tá vendo? Mais um motivo, ó, né? Que bom. Aproveite bastante aqui nossos conhecimentos. Quais outras perguntas, Elô? Então o método de ensino pode ser o sintético? Sim, você pode usar. Quanto mais concreto, quanto mais baseado nas partes e não no todo, quanto mais baseado em estimulação visual, quanto mais baseado no ensinamento de pequenos passos, melhor o método. Eu não vou dar nome a métodos aqui. Eu estou dando nomes às características de um método que seria bom, tá? O que é muito interessante na área de neurociência, gente? Quando a gente vai conhecendo mais profundamente habilidades cognitivas e neurociência, o que acontece? A gente acaba aprendendo o que é básico para construir a aprendizagem de alguém. E a gente não vai por nomes nem por viés ideológico. A gente vai por bases. Se a teoria que você conhece aí é uma teoria que segue esses 7 passos, é uma teoria que provavelmente vai dar certo para autistas. As atividades escolares devem ser iguais às das crianças não autistas? Não, tem atividades que não vão dar certo. Atividades de crianças escolares sem autismo, muitas vezes não serão compatíveis com crianças com autismo. É necessário adaptação curricular. É necessário uma escola flexível. Uma escola que não tente mudar o autista, mas sim se adaptar ao autista. Tá? Lembra que o autismo é um quadro crônico, é um transtorno de desenvolvimento que não, na enorme maioria dos casos não tem cura, 99% dos casos não tem cura, a criança vai ter autismo por anos a fio e talvez, e muito provavelmente pelo resto da vida, então não adianta a escola querer mudá-lo, a escola tem que ajudar a adaptá-lo, é diferente. Mas a última pergunta, Elô, para nós terminarmos. E a avaliação, como podemos realizar? Muito bem, a avaliação vai de acordo com a criança. Não tem como eu falar para você aqui, todo autista vai buscar a mesma avaliação? Não, a avaliação tem que ser de acordo com o nível pedagógico da criança. Nível de sua leitura, nível de sua escrita, nível de sua matemática. E o nível de conteúdo que ela tem naquele momento, para você poder fazer uma avaliação adaptada às condições da criança. Ok? Gente, ó, antes de terminar, um presentinho. Eu vou pôr um link daqui a pouquinho na NeuroSaber, um link de um artigo voltado ao assunto de hoje. Um artigo em língua portuguesa que foi escrito por uma profissional da Universidade de São Carlos, da Federal de São Carlos, que é uma das
é uma das universidades referência no Brasil em estudo de processos de aprendizagem e processos tecnológicos para crianças com autismo. Eu vou colocar daqui a pouquinho, pode esperar, que eu vou estar compartilhando com vocês um artigo que mostra um estudo de caso feito com uma criança com autismo, onde foram tomadas medidas específicas para ela aprender adição e subtração em matemática. E vocês vão ver que a experiência foi muito boa e vocês podem usar este artigo como experiência para a sua prática. Olha que bom! É a evidência científica, é a evidência experimental mostrando caminhos. Essa é a função da Neurosaber, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ter o link aí. Já vou colocar na Neurosaber daqui a pouco, tá bom? Quantas pessoas, Elô? 305. Muito bem. Gente, muito obrigado. Fico muito feliz por mais essa oportunidade. Aproveitem o conhecimento. Vocês anotaram tudo? Gostaram de hoje? Foi bom o tema? Coloquem aí um coraçãozinho e um joia para a gente saber se foi interessante. Foi bom? Coloque aí. Espero que vocês estejam com a gente na terça e daqui a pouco na quinta e domingo que vem de novo para algum assunto específico de autismo. Ok? Boa noite a todos vocês e aproveite a live. Lembre-se, curtam, compartilhem esse conteúdo com quem precisa e estejam sempre com a gente. Ok? Um grande abraço. Boa semana para todos.